E isso já dá dicas do porquê eu gosto dela. Porque tem mais 11 volumes depois desse. Não foi por esse caminho. Então, uma cena de romance com o protagonista dessa obra é realmente algo bem único. Então eu fiquei só rindo ali, meu Deus, que sacanagem isso. Fala, gente, voltamos aí com as impressões finais da terceira temporada de Class of the Elite, a história do garoto frio, calculista e manipulador, em um colégio de elite, onde as turmas disputam entre si. No episódio final dessa temporada, que é o episódio 13, teve aí um evento bem marcante, como eu havia prometido no episódio anterior. O finalzinho, quem não tinha spoilers do original, eu acho que não esperava que aquilo iria acontecer, ainda mais porque alguns estavam reclamando já que a obra estava indo por um certo caminho que era clichê em diversas outras obras, e bom, o autor quebrou completamente isso com esse final, que eu obviamente vou entrar em detalhes. Fora isso, teve um bando de outras coisas acontecendo, foi um evento atrás do outro, então não tinha como ficar entediado, embora fosse só falação, quer dizer, essa parte não foi falação, mas foi muito curtinha também. O ponto é que eles tinham muita coisa pra adaptar que sobrou aí do volume 11.5 e compilaram tudo nesse episódio, ficou legal. Tirando uma coisinha ou outra que eles não entraram em muitos detalhes, e uma coisa que eles cortaram, e essa eu vou comentar em detalhes, que é a conversa do protagonista com a Horikita, que gera essa cena aí, e ocorre logo depois do encontro dela com o irmão, e isso aí cortaram completamente. Tem uma parte que eu acho bem relevante, e interessa muita gente, então isso eu vou comentar, mas fora isso, o essencial tava ali. De qualquer forma, tem bastante coisa pra comentar sobre esse episódio. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, fora ganhar acesso ao chat exclusivo dos membros a partir do Plus, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro no Discord, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou vídeos aí, de Class of the Elite. E bom, esse episódio aí começa com o protagonista conversando com a Hiyori, que é uma personagem que aparece recorrentemente na série, mas não tem muito tempo de tela no anime. Não como no original, ela tem uma tonelada, mas obviamente as cenas dela são maiores. No anime eles reduzem tudo. Por exemplo, tem uma parte com a Etinose, que eu vou comentar mais à frente, que também era muito maior no original. Eu vou até comentar porque uma parte do porquê isso era maior é até engraçado. Mas bom, com a Hiyori é a mesma coisa, dá uma simplificada no diálogo, só que dá pra notar o básico, ela tá interessada no protagonista. É a única garota que eu acho relevante na sala do Ryuin. Porque as outras, essa aí, pelo amor de Deus. Então, essa aí realmente é a única waifu que eu destacaria da sala do Ryuin. É a mais inteligente também. Alguns reclamam que eles não exaltam tanto quanto deveriam isso, que ela é a cabeça da sala. Não que bolhe os planos ou algo parecido, ela até fala que o Ryuin não escuta direito ela, mas sempre que precisa de alguém inteligente para resolver alguma situação, ou no caso de uma prova, eles recorrem a ela. Então é uma aluna de destaque, com certeza, daquela sala. De qualquer forma, ela está aí de olho no protagonista. Ela deu indiretas aí, deu pra notar. Sim, eu sei, alguns vão querer falar sobre o design dela, de tal que ficou oscilando, de outros personagens também, mas mais à frente no vídeo eu falo isso. Primeiro vamos comentar da história em si. Mas bom, o protagonista chama Karo Izawa e depois dispensa ela, fica furiosa ali. Porque pra que me chamou pra dizer que não lembra mais do que queria falar comigo? Então realmente o protagonista tá provocando ela. Ele basicamente ganhou esse fetiche, ele adora ficar enchendo o saco dela. Existe um motivo por trás, óbvio. No caso, ele quer botar ciúmes nela, ao ela notar que ele tava com uma garota ali. E ele já notou que ela tá romanticamente interessada nele. Então ele não é totalmente denso quanto a romance, o que já é uma evolução, né? Porque, pelo amor de Deus, a maioria dos protagonistas de comédia romântica, e não que seja uma comédia romântica, mas obras que envolvem romance em geral, até obras sérias também, tipo essa, suspense, etc., o protagonista costuma ser uma negação pra essa parte. A mulher pode dizer com todas as letras que gosta dele, que ele vai dar uma desculpa lá que não notou e tal, não percebeu. Então a Karo Izawa tá dando dicas aí há muito tempo, que tá loucaço no protagonista, até perto dele, e claramente ele acabou notando, mesmo que não seja muito experiente nesse quesito. Mas bom, vai seguindo aí, a gente vê o Ryuin, que tá conversando lá com o cara da sala da Etinose, e esse aí não tá gostando dos métodos da Etinose também não, ser boazinha e tal, ingênua. Então ele mesmo comenta, se a Etinose não mudar, ele vai tomar alguma atitude lá, para eles não caírem mais nas trapaças do Ryuin. Então deixam bem claro que ele trapaceou nesse episódio, só que nunca falam como. Quem não conhece o original, ou quem não viu meu vídeo anterior, onde eu expliquei exatamente como ele trapaceou, deve ter ficado louco nesse episódio. Porque toda hora alguém comenta, se trapaça, e você... Que trapaça? Tipo, o que vocês estão falando? O que ele fez exatamente? E nunca falam. Então, olha, isso aí eu achei uma trollagem de todo tamanho, até porque não é difícil explicar.
Eu creio que com uns 20, 30 segundos eles explicavam tranquilo. Botavam até alguns exemplos do que aconteceu e, no caso, como eles fizeram. Mas nada. Só falavam, tipo, você trapaceou, alguém podia ter pego e tal. O protagonista ficou falando isso pra ele. No caso, esse seu método aí, no caso, é muito perigoso, não faça mais isso e tal. E você, que método? Tipo, o que ele fez, droga? Então eu só posso ver o roteirista rindo aí enquanto ele fazia o roteiro dessa bodega. Porque, tipo, ele sabia exatamente o que aconteceu, tá na novel, mas eu não vou contar. Tipo, se você quiser saber, vai ler a novel. Porque eu fico fazendo tease que ele fez alguma coisa e nunca vou explicar o que foi. Então eu fiquei só rindo ali. Meu Deus, que sacanagem isso. Mas, bom, quem quiser saber o que aconteceu, é só ver o vídeo anterior que eu expliquei lá em detalhes. Mas, bom, ele ataca o protagonista de surpresa, o que gera 2 cenas aí de algum movimento. Mas essa temporada claramente não era o foco, não teve nada disso. Eu acho que essa foi a única cena que teve de ação na temporada inteira. Durou 2 segundos, 2 golpes aí do Ryuin e o protagonista nem aí. Ele até fala, nem de surpresa eu consigo pegar você. Então o Ryuin claramente sabe que não é páreo protagonista, ele até desconfia que ele só perdeu pra Arisu por algum motivo fora do controle dele. Então é interessante que até ele não acredita que o protagonista perderia pra outra pessoa, mas de qualquer forma ele escuta o Ayano Koji. Então é a única pessoa, na verdade, que o Ryuin escuta, porque do resto ele é dominante. Mas o protagonista consegue falar de igual para igual com ele, ele até escuta os conselhos dele. Então ele fala que vai tomar mais cuidado e tal, e evitar esses métodos, no caso de trapaça dele, que podem gerar uma expulsão. Porque o protagonista mesmo fala, não quer que ele seja expulso e tal, porque ele tem algum plano pro Ryuin. Ele vê potencial no Ryuin de alguma forma, e não quer que ele seja expulso. E se ele ficar repetindo esses métodos de trapaça e tal nos testes, obviamente ele vai acabar sendo pego uma hora e vai ser expulso. E bom, ainda falando da turma do Ryuin, aquele capanga do Ryuin comenta lá que teve uma ideia brilhante, que o protagonista devia se mudar para a sala do Ryuin, porque se ele e o Ryuin se juntarem, vão ser invencíveis. E de fato, se ambos se juntassem em uma sala e o protagonista usasse o potencial máximo dele, eles poderiam tranquilamente ir para a turma A. Mas ele mesmo fala que ele não quer usar o potencial máximo dele, porque não tem graça. Basicamente, ele não vê ninguém páreo para ele no colégio, então para que ele vai ficar usando o potencial máximo dele, gastar isso, pra chamar muita atenção, se não tem um adversário à altura que motive ele para isso. Ele comenta isso com essa garota, que até hoje não recebeu muita atenção, parecia uma garota não muito importante, no caso da classe do protagonista, mas na verdade ela é muito mais esperta do que parecia. Ele mesmo comenta que ela pode estar se fazendo de boba e tal há um bom tempo, mas ela tem uma capacidade muito maior, no caso do que as pessoas acreditam. Inclusive percepções das coisas e tal. Ela começou a ligar os pontos, no caso notar o que estava acontecendo em volta dela e tal, envolvendo a Ayano Koji, e aí pegou, obviamente, algumas conversas dele aqui e ali, então ela foi ligando os pontos. Como ele saiu naquele teste também de matemática, ela lembrava, então todo mundo que viu ele correr achava que, ele é bom em só esporte, tá em corrida. Não! Ela já notou que ele é bom em muitas coisas diferentes, só que ele fica se fingindo de mediano. Então ela mesmo contesta isso, e eu pensei que iam cortar essa cena, vale dizer, porque é uma personagem que aparece muito pouco, não tem tanto foco. Então achei, essa personagem aqui, como, no caso, o próprio material original não dá muito tempo pra ela, no caso, eles vão pegar e cortar na animação. Mas não, deram um tempinho pra ela, me surpreendeu, na verdade, o quanto eles pegaram de coisa. Eles pegaram muitos eventos. Na verdade, todos os eventos relevantes estão aqui, tirando um que eu vou citar mais à frente, que eles cortaram. De resto, eles colocaram praticamente tudo. Então eu fiquei surpreso com o roteiro, eu achei sacana de novo aquele negócio que eles fizeram de não explicar como o Ryuin trapaceou, porque era rápido, não demoraria muito tempo, mas fora isso, em um corte que eu vou citar mais à frente, eles conseguiram até compilar uma boa quantidade de coisa em um episódio. Outra parte interessante é que ele se faz de bobo, dizendo que está usando entre 70% e 80% do potencial máximo dele, quando a gente sabe claramente que ele não está usando nem 10% do que ele é capaz. E bom, o protagonista também comenta que outro problema dele ir para a classe do Ryuin é que precisa juntar 20 milhões de pontos. Como é que eles fariam isso? Então é outra coisa que não daria certo. E mesmo que ele tivesse, ele falou que não iria querer mudar porque não teria graça. E bom, outro evento relevante é o da Ichinose. Ele encontra lá na chuva, ela claramente está depressiva pra caramba e tal, depois de ter perdido lá pro Ryuin. E bom, ele fica lá consolando ela e querendo que ela desabafe com ele, os problemas dela e tal, porque sempre dá uma ajuda. E bom, isso aí é muito maior no original. Pra começar, ele demora um século pra tirá-la da chuva. Ela fica fazendo manha, porque ele quer que ela saia da chuva e ela não quer, não, vou ficar aqui um tempo e tal. Aí ele, então eu também vou ficar. Aí ele fica pegando chuva, você vai ficar resfriado, você também. E ela tá num nível tão manhoso que ela seria até bom e tal, pegar um resfriado leve. Aí ele fala, eu também acho que seria bom pegar um resfriado leve. Então
Basicamente ele fica numa conversa de idiotas com ela um tempão lá, até que ela aceita, no caso, ir pro quarto dele lá e se secar. Então eles vão pra lá, aí conversam, e até ela desabafar lá, demora muito mais tempo do que demorou no anime. Então eles resumiram bastante essa parte, cortaram as enrolações e focaram nos diálogos mais importantes. Então ela comenta que tá insegura e tal, como líder da classe, tudo mais depois do que aconteceu, o que vai acontecer com ela no próximo ano, etc. Então ela tá bem mal aí, isso com certeza afetou ela. E o protagonista tenta dar uma força. Inclusive, ele dá uma de sedutor e bota a mão no rosto dela, todo delicado lá. Ela até cora pra caramba devido a isso, então olha só. Olha a evolução desse safado. Ele não entendia nada de romance e tal, mas tá todo galante com as garotas e tal, conquistando um monte aí, parece puro plano dele, no caso desse negócio todo. Inclusive com a Etinose, ele ajudar tanto ela. Tem um propósito maior por trás. E bom, ele tenta dar uma motivação pra ela, dos dois se reencontrarem depois de um ano, e aí ele quer falar um negócio pra ela, e ver como ela vai estar depois de um ano, se vai estar, no caso, renovada, com mais confiança e tal, no caso, vai ter vencido essa fase ruim aí que ela tá. E bom, ela aceita a ideia e usa isso de motivação. Só que ao mesmo tempo ele fica pensando que se em algum momento ele vê que ela vai quebrar e tal, vai ser destruída, ele mesmo quer fazer isso. Alguns vão pensar que é cruel, mas na verdade é um ato de misericórdia, se você reparar bem. Se for pra acabar com ela, ele mesmo quer fazer, porque ele pode fazer da forma menos dolorosa possível do que outra pessoa queria tripudiar em cima. Na verdade, o anime faz ele parecer muito mais frio do que ele é, devido a cortar muitos pensamentos dele. Ele tem algum nível de empatia com as pessoas, ele só não deixa isso dominar ele. Os objetivos dele são mais importantes, as prioridades dele. Mas, bom, essa parte com a Etinose tem uma ilustração bem grande no original, toda colorida, e eles não botaram essa cena. Foi até curioso. Será que isso aí era muito fanservice pra eles? Porque não mostra nada demais aí. Mas eles botaram só closes na Etinose e tal. Nunca mostraram nada parecido com essa imagem aí. E falando em sedução, eu acho que o momento mais inesperado do episódio, pra quem não pegou nenhum spoiler do original, foi ele pedindo a Karuizawa em namoro. Ela tá toda nervosa lá, morrendo de ciúme dele, e aí fica tentando fazer ciúme em cima dele também, como se quisesse achar um namorado e tal, mas na verdade, obviamente, tá interessada nele. E aí ele mesmo propõe a ela se não quer ser a namorada dele, que surpreende ela, obviamente. Mas ela acaba aceitando, depois de muita tsunderagem, ele fala, até sem problema nenhum, que gosta dela e exige dela. É até curioso isso, você vai me obrigar a falar isso? Sim! Então, as atitudes dele são realmente totalmente diferentes do que você vê na maioria dos protagonistas. Ele todo sério, mesmo com essa situação, sem ficar envergonhado nem nada, ele tá levando toda a situação da forma mais objetiva possível, o que é muito raro de ver. Então, uma cena de romance com o protagonista dessa obra é realmente algo bem único. E, bom, ele faz ela falar que gosta dele também e abraça ela. Caso ela até se pergunte, pô, você vai me beijar e tal? Ainda não. Ou seja, ele tem pretensões de fazer isso, obviamente, mas vai começar devagar. Por enquanto, só um abraço ali pra fecharem, basicamente, esse negócio aí de começo de namoro deles. E sim, vai ter, obviamente, avanços em termos de intimidade. Quem quiser mais detalhes sobre isso, no final do vídeo que eu fiz sobre esse negócio do protagonista namorar, tem detalhes sobre isso. Quando acontece um avanço aí, o primeiro avanço. Tem mais de um, vale dizer. E, bom, agora os dois estão namorados aí. O negócio é que tinha muita gente, depois que a Etinose se apaixonou por ele, e outros garotos vêm mostrando interesse nele também, achando que o negócio todo ia virar um harenzão, onde o protagonista não escolhia ninguém. Ficava aquele negócio de cada vez mais mulheres apaixonadas por ele e ele totalmente neutro lá com a situação. Não foi por esse caminho. Ele deu um avanço e escolheu uma das garotas aí que gostava dele como namorada. Muita gente torceu pela Etinose, eu era um deles. Inclusive, para que o protagonista mudasse ela, alguns se perguntam, pô, por que você gosta de Etinose e tal? Ela é toda boazinha e tal, e você não gosta desse tipo de heroína boazinha demais? Não! Isso já dá dicas do porquê eu gosto dela. Porque tem mais 11 volumes depois desse. Então será que a Etinose muda comparado ao que ela é agora? Será que eu ainda ia gostar dela se ela não tivesse mudado? Então fica meio óbvio, né? Então eu não vou dar spoilers aqui do que acontece e tal, mas é uma heroína pela qual eu ainda torço. Pô, Marco, mas ele tá namorando agora a Karuizawa, então a Etinose não tem chance. Claro que tem! E ele mesmo fala, e aí a parte mais interessante também, os pensamentos dele. Ele quer aprender com aquilo. Ele nunca namorou ninguém, obviamente, ficou a vida inteira na Sala Branca, então ele quer ter essa experiência. Ele mesmo fala, no caso em episódios anteriores aí, que ele tá nesse colégio pra, no caso, realmente aprender mais sobre a vida também. Coisas que ele nunca vivenciou antes. Então, romance é uma delas. Então, a Karuizawa é uma ferramenta para ele aprender mais sobre romance. E também fazer ela evoluir com isso. Ele mesmo comenta sobre.
Ao mesmo tempo, ele fala que assim que ele lê ela completamente, ou seja, aprender tudo que tem para aprender sobre ela, sobre romance e tal, relacionamentos, aí ele pode acabar descartando ela. Então, ou seja, pode terminar o romance com ela, caso terminar o namoro. E aí tem chance da hipnose, por exemplo, ou uma outra garota aí, no caso que você torça. Ele mesmo pensa diversas vezes aí durante esse volume 11.5 que ele deseja ter alguma mudança. Ele não vai forçar isso, mas se ele vê alguma coisa, ou vivenciar alguma coisa que mude ele não teria problemas com isso. Então, por exemplo, a Karu Izawa, ele tem pretensões de começar a namorar ela agora, e aí quando, no caso, tiver completo tudo que ele queria quanto a ela, ele terminaria com ela. Mas será que ele não vai mudar antes que isso aconteça? Será que ele não vai se apaixonar de verdade por ela? E aí seria um grande desenvolvimento para ele, porque ele nunca demonstrou esse nível de afeição por ninguém. Ele nunca se apaixonou de verdade por ninguém. Ele não está apaixonado de verdade por ela, claramente. Essa jogada do autor é brilhante porque te deixa curioso. Você não tem certeza do resultado disso aí. Então, será que ele se apaixonaria de verdade por alguém? Será que um dia ele encontraria uma garota dessa? Será que essa garota é a Karu Izawa ou não? Ele vai terminar com ela e vai encontrar uma outra pela qual ele vai se apaixonar de verdade. E aí vai mudar um pouco ele? Então o autor abriu exatamente esse leque aí de uma possibilidade de ele mudar um pouco. E ele mesmo está ansioso por isso. Será que eu posso mudar? Ou vou continuar frio e sem, no caso, me importar de verdade por ninguém? Então eu gostei bastante disso, que era um negócio que eu reclamava, que tinha desenvolvimento à volta do protagonista, mas ele mesmo não mudava. Ele estava lá, o que ele aprendeu na sala branca, ele estava usando ali, mas totalmente alheio às outras pessoas, basicamente um sociopata, que não tinha sentimentos. Ou tinha, mas nunca deixava os sentimentos afetarem nada ele. Então com isso aí, no final, o autor abriu a possibilidade. Será que ele vai mudar um pouco? Caso, obviamente, não vai ficar todo sentimental e tal, melodramático, mas será que ele não vai se importar o bastante com alguém para tomar alguma decisão que não seja extremamente fria? E, bom, para saber isso, só continuando, no caso da história. Lendo o original, a light novel, inclusive, fica aí nível de curiosidade, tem um mangá adaptando aí a parte do volume 1 do segundo ano do protagonista no colégio. É uma adaptação da light novel mesmo, certinho, e é muito superior à adaptação anterior que fizeram para mangá do primeiro ano do protagonista no colégio, onde o protagonista ficou cheio de caras e bocas e tal, botaram um pouco de humor, deixaram a personalidade dele toda errada. Então, essa adaptação aí é muito mais próxima da dinâmica do anime e da light novel, onde o protagonista é muito mais sério. Então, a arte também é muito bonita. Eu recomendo, quem nunca viu, dar uma olhada nesse mangá aí, nessa adaptação. Já que depois desse episódio 13, dá pra seguir pra lá. No caso, continua certinho. E bom, o começo dele no segundo ano tem uma cena muito interessante, onde tem o pai do Ayano Koji instruindo o aluno que vai se infiltrar no colégio. Você não sabe se é homem ou mulher, ou quem é, não mostra a aparência, só mostra o pai dele instruindo lá, dando várias instruções contra o protagonista, e também passando toda a ficha dele pro infiltrado. Então essa seria uma cena que seria fantástica pra terminar o anime. Tudo bem que seria interessante também pra começar uma nova temporada, mas pra finalizar como ganchinho, no caso, o pai dele falando, tal, com o instruído, tal, que ele tem que fazer e tudo mais, e aí fechando aí, seria, eu particularmente acho interessante. Te deixaria muito curioso, mas não fizeram isso. Mostram lá o diretor só falando com ele, que vai ter um infiltrado aí no colégio, e se ele encontrar quem é esse infiltrado, que vai entrar aí no primeiro ano, a partir do próximo ano dele no colégio, o diretor sai do colégio, se ele descobrir quem é. Eu pensei que ia usar a cena até do pai dele instruindo esse infiltrado, mas não, infelizmente. De qualquer forma, foi um final legal. Com certeza, essa quebra de clichê vai deixar muita gente satisfeita, que tava meio... tá indo pelo caminho clichê e tal, só que não! Fora que deixou um bando de gente curiosa pra saber que avanços vai ter desse romance dele com a Karu Izawa a partir de agora, no arco aí do segundo ano dele no colégio. E, bom, a cena cortada dele com a Horikita, tem até uma cena dos dois, por telefone que mostra nesse episódio, onde ela propõe um desafio para ele, que se ela ganhar dele uma prova de conhecimento acadêmico, no caso, não é uma prova de esporte ou algo parecido, e se ela ganhar dele, ele vai ser obrigado a usar todas as habilidades dele pela sala. E se ele ganhar, ela vai ser obrigada a entrar para o conselho estudantil, que é uma promessa aí que ele tinha feito pro irmão dela, que ia tentar fazer. Então ele conseguiu a perfeita oportunidade aí. Beleza, isso aí tem no original também, mas o que eles não mostraram é que logo depois daquela cena dela com o irmão, aquela despedida, ela vai falar com o protagonista, eles conversam lá, e ele comenta até que quer expulsar a Kushida, o que é bem interessante. Então, essa parte pelo menos eu pensei que ia colocar, mas não mostra ele falando nada a respeito. E tem também ele meio que obrigando a Horikita a desabafar,
porque ela não chora nem nada, se despedindo do irmão dela, só abraça ele e tal, aí ele vai embora, e aí ele começa a instigar ela, ele fica provocando, até que ela desaba lá, e começa a chorar, gritando pelo irmão dela, que sente saudade e tal, não vai embora. É uma cena bonitinha até, mas é bem dramática. Só que cortaram essa cena. Substituíram ela por ela dando uma choradinha e tal, enquanto abraça ele. Então isso aí foi meio estranho. No caso aí mudaram completamente. E tiraram, no caso, a conversa entre eles e essa parte aí, no caso dele falando que quer expulsar a Kushida, no caso no próximo ano. Então fica aí de extra, mas foi a única coisa relevante que cortaram. De resto, tava tudo aí. Compilaram tudo no episódio, alguns acharam rushado e eu não achei. No caso, eles conseguiram resumir bem cada evento lá. Esse que cortaram, eu gostaria que tivesse no meio. Mas fora isso, os eventos botaram o essencial ali deles. No caso, obviamente, os diálogos são maiores no original, mas isso aí vale pra tudo que é conversa. E sério, vocês gostariam de ver o protagonista falando com a Etinose toda manhosa lá, que não queria sair da chuva, e aí ele ficando na chuva também pra convencer ela a sair da chuva, e os dois ali batendo papo por 5 minutos sobre isso? Eu acho que não seria muito divertido não, né? Então eles cortam um bando de coisas desse tipo. Quando é algo importante, eu falo aqui, eu reclamo e tal, pô, podemos ter deixado isso e tal. Mas quando não é muito importante, eu também falo, pô, podia ter cortado isso, não tem problema não. Eu não sou aqueles caras, não tem que cortar tudo do original, isso é exagero. Tem coisa que tá pra cortar mesmo. Ou no caso, reduzir pelo menos, ou resumir. Mas de qualquer forma, teve um finalzinho com algum impacto pra muitos, uma mudança na situação. Porque isso aí é uma mudança de relação. Ele agora tem uma namorada. Isso aí com certeza já muda um pouco as dinâmicas. Então só por isso, essa mudança, esse final já é muito interessante. Mas óbvio, comparado, por exemplo, à segunda temporada, eu acho essa mais fraca em termos de eventos marcantes. Então não é uma temporada ruim, alguns, no caso, são exagerados, é 880. No caso, se a temporada não é tão boa quanto a segunda, ela é horrível. Não, eu acho a segunda temporada com eventos mais relevantes, mas a terceira tem coisas interessantes também, não seria uma temporada ruim. E não foi. Teve coisas legais nela, como eu destaquei aqui. Mas se eu fosse comparar, a minha favorita é a segunda temporada, mesmo com todos os problemas que ela teve. Então foi até engraçado, em termos de problemas. O começo da segunda temporada tinha muita coisa torta e tal, a animação não tava aquelas coisas. Mas foi melhorando. E da metade pra frente, ficou muito melhor. E teve aquela luta bacana, o último episódio tava muito bem acabado, os designs e tal, em geral. E essa temporada foi o contrário. Ela começou mais certinho, bem acabada e tal. E aí da metade pra frente, começou a ter uns episódios tortos de vez em quando. E aí esse último teve até umas cenas, dessa aí, por exemplo, da Hiyori e também de umas outras garotas aqui e ali, tinha uma cena ou outra que não tava tão bem desenhado elas. Então essa temporada foi totalmente contrária da segunda, que começou mais ou menos e melhorou. Essa aqui começou até ok. Obviamente os designs já estão simplificados em comparação à primeira temporada, que tinha uns designs mais detalhados. Isso aí foi pedido do diretor, aparentemente, porque o designer é o mesmo. Mas essa aqui começou bem nesse sentido e foi dando uma fraquejada com o tempo. Aí o último episódio teve realmente algumas cenas que não tava aquelas coisas. Mas a maioria das cenas principais conseguiram entregar pelo menos um negócio ok, como a da Karuizawa e da Itinose, etc. Mas, de qualquer forma, uma temporada interessante, ainda assim, e que deixa curioso para uma próxima temporada, o que vai acontecer a seguir. E olha, é o que eu já tinha falado. Você tem expectativas para baixo nessa temporada, até para ajudar, porque se você for com a expectativa baixa, você poderia estar esperando um negócio até inferior e, pô, eu pensei que ia ser pior, nem foi legal. Ótimo, isso é excelente. Porque imagina se eu tivesse botado um hype gigantesco. Nossa, a terceira temporada vai ser a melhor de todas, fantástica e tal. E gosto é de cada um. Alguém pode ter achado até essa temporada, por exemplo, superior à segunda. E eu acho a segunda. Mas isso aí eu não vou discutir gosto. E óbvio, eu tava empolgado com o final da segunda e poderia ter botado um hype gigantesco na terceira. Nossa, a terceira vai ser fantástica e tal, vai pirar a cabeça de vocês e tudo mais. Não. Pô, ter expectativa certinho, ó. Baixa um pouco a bola, não vai ter nenhuma luta igual teve legal nessa temporada, no caso na terceira. Mas vai ter uns eventos interessantes aqui e ali. E foi exatamente o que ela entregou. Agora eu posso botar hype na quarta temporada. Quem quer luta, vai ter luta na quarta temporada. Na verdade, seria a temporada com mais ação de longe em Class of the Elite. Tem uma tensão enorme também, porque tem esse negócio do aluno infiltrado no colégio, tem os alunos violentos, então tem muita coisa interessante. Eu acho que a quarta temporada seria uma das melhores de todas que teve até hoje em Class of the Elite, se eles fizerem. Então nessa sim eu coloco o hype, porque eu acho que merece e vai ter vários eventos lá que muita gente vai adorar. Então ansioso aí para que role um anúncio, não dá para garantir que vai acontecer, mas as chances são altas. A obra é um sucesso no ocidente, em geral, tanto no streaming quanto se olhar no Anime List e tal, e também é um sucesso muito grande a Light Novel lá no Japão. Então não tem por que eles não fazerem mais para divulgar, inclusive tem material bastante já para mais 2 temporadas, nesse modo que eles adaptam aí, e quando eles terminarem uma quarta, por exemplo, supomos que saia uma quarta, se eles terminarem a quarta, já teria material para uma quinta e para uma sexta, porque já tem 11 volumes aí.
no caso do arco dele no segundo ano do colégio. E eles adaptam uma média aí de 4 volumes por temporada. Ele só tem que escolher melhor o que cortar e o que deixar. E começar a tirar open e ending também, pra ganhar uns minutinhos a mais. Não custa nada, né? E dá pra botar umas ceninhas extras. Então, em geral, o ritmo não é ruim. Só algumas escolhas do que deixar e o que tirar que às vezes não são ideais. Mas é isso. Em geral, curti. Podia ter sido melhor em alguns aspectos, mas gostei dessa terceira temporada. Teve os eventos que eu mais esperava, tinha muita coisa que eu queria ver, essa cena, por exemplo, do protagonista com a Karuo Izawa, como iria ser. E agora é aguardar aí para um anúncio de uma nova temporada. Como eu falei, tem chances consideráveis de acontecer. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam desse último episódio e dessa terceira temporada como um todo. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.